Capítulo 1033, Intenso tradução. Do Koan Revisão. Niesen Padrim. A partir do diálogo de Uliesh Shizanion, Li Ming imaginou que havia uma grande disputa entre os dois, assim como alguns outros detalhes. Uliesh era claramente muito inferior a Shizanion, além disso, Shizanion não era alguém do clã ancestral da Fênix. Isso também fez com que Uliesh esperasse sinceramente que um discípulo do clã ancestral da Fênix pudesse derrotar Shizanion. Se Li Ming pudesse vencer essa batalha, as vantagens que ele poderia obter de Uliesh não seriam pequenas. É claro que, por causa do conflito entre Uliesh e Shizanion, querer vencer seria ainda mais difícil. O oponente de Li Ming não era uma marionete de energia que não tinha consciência, mas uma forma de energia com uma consciência espiritual própria. Ah, aquele velho idiota explodiu de tanta raiva. Então, deixe-me dar uma boa olhada em quais são as suas qualificações. Alguém na 7ª etapa da destruição da vida querendo lutar comigo na 8ª etapa da destruição da vida, você tem coragem? Pensar que eu, Shizanion, alguma vez viveria um dia em que alguém avançar etapas para lutar contra mim. Ah! Que interessante! Vamos ver se você consegue bloquear 10 movimentos de espada meu primeiro. Quando Shizanion riu, a aura de seu corpo começou a se elevar rapidamente e a energia de origem do céu e da terra em volta dele começou a unir. Só ele avançava etapas para derrotar os outros, desde quando outros avançavam para desafiá-lo. Isso era simplesmente uma humilhação para o seu imenso talento. Nesta batalha, Shizanion também tinha uma grande vantagem. Se ele não pudesse derrotar Li Ming, isso provaria que seu talento era inferior ao de Li Ming. Shizanion certamente não acreditava nisso, logo ele queria passar por cima de Li Ming desde o começo. Shizanion levantou a grande espada em suas mãos. Este também era um artefato santo de grau superior que beirava a se tornar um artefato santo transcendente. Quando um artista marcial estava nas etapas da destruição da vida e no reino mar divino, eles usavam no máximo artefatos santos de grau superior. Mesmo que conseguissem obter um artefato santo transcendente ou um artefato espiritual, seria extremamente difícil revelar seu verdadeiro potencial e poder. Assim, eles não seriam capazes de explorá-los de forma perfeita. Neste momento, Shizanion parecia uma montanha intransponível. Ele emitiu uma sensação pesada que criou o desejo de alguém desviar os olhos de sua figura. Mesmo quando os discípulos dos 3 palácios filiais olhavam para ele através do espelho do espírito de fogo, todos se sentiram sem fôlego, como se alguma energia estivesse pressionando-os. Bloqueie a minha espada, lâmina destruidora de mundos. Shizanion se movimentou. Ele agarrou a grande espada de 5 pés com as 2 mãos e atacou. A terra desolada debaixo dele estalou, emitindo sons de kkk conforme fissuras se espalhavam como uma teia de aranha. As rachaduras na terra tinham 10 pés de largura, profundas o suficiente para que não se pudesse ver onde elas terminavam. Quando esta espada avançou cortando, todos que olharam para a luz criada por essa espada sentiram como se a lâmina da mesma estivesse pressionando contra o pescoço deles, fazendo com que soassem frio. Li Ming concentrou seus pensamentos. A lança de sangue da Fênix em suas mãos avançou. Naquele momento, a energia de origem do céu e da terra em torno de Li Ming explodiu como um vulcão em chamas. Formou uma quente tempestade ao redor dele. No centro desta tempestade, um lótus azul começou a florescer esplendoroso. Esta era o golpe de lança criado por Li Ming com a fusão das 3 primeiras leis do fogo, a dança flamejante do lótus azul. Bang! A espada de Shizanion bateu no lótus azul, desabrochando em frente à lança de sangue da Fênix. A energia entrou em erupção. O poderoso impacto formou ondas de choque que parariam corações. Na violenta colisão de seus ataques, o solo estéril abaixo deles começou a desmoronar. Naquele momento, os discípulos dos 3 palácios filiais podiam ver o portal da matriz ilusória do deus do combate tremendo. A batalha dos dois realmente fez a formação de matriz tremer. Já havia tal energia apenas na primeira troca de movimentos. Era inacreditável que esta fosse uma batalha entre as potências nas etapas da destruição da vida. Fusão das leis.
O rosto de X-Anion reluziu devido à surpresa. Seu desprezo e escárnio originais também diminuíram. Ele tinha uma grande compreensão das leis do fogo, bem como a orientação de seu pai. E, no entanto, ele poderia sentir que, quando ele estava na etapa de Li-Ming, sua compreensão das leis era inferior à dele. Como isso poderia ser possível? Pensar que você tem tal compreensão e habilidades quanto às leis, você realmente tem as qualificações para eu levá-lo a sério. Mas isso é apenas para tratá-lo seriamente. Quando eu lutar com a minha força total, essa será a sua sentença de morte. Será assim mesmo. Você não deu tudo de si agora, mas eu também não. Eu ainda tenho movimentos para usar, mas foi apenas que usar essas técnicas antes teria rapidamente esgotado minha energia. Eu pensei que eu teria que continuar com uma batalha prolongada na matriz ilusória do Deus do combate, assim eu deliberadamente me contive quanto a usar essas técnicas. Mas agora que eu vou enfrentar você, um poderoso personagem de 40.000 anos atrás, eu naturalmente não vou me segurar. Uma vez que Li-Ming abrisse o espaço da energia Ongmeng, ele precisaria de uma enorme quantidade de verdadeira essência para apoiá-lo. Ele teria que consumir a verdadeira essência em uma taxa ridícula. Mesmo com o portão da cura ajudando-o, ele ainda não seria capaz de mantê-lo por muito tempo. Ele tinha pensado em matar 1.100 pessoas ou mesmo 1.200 pessoas para ver onde estava seu limite, mas agora parecia que a matriz ilusória do Deus do combate terminava depois de completar o 1000º abate. Se fosse assim, então ele naturalmente não precisa reservar nenhuma força para mais tarde. O que? Pelas suas palavras, essa troca de movimentos agora era apenas um golpe casual para sondar a força. Li-Ming acabou de usar seu ataque fundindo as 3 primeiras leis do fogo, que deveria ser seu ataque mais forte. Ele ainda estava se segurando mesmo depois de tudo isso. Depois de ouvir sobre como foi a troca de movimentos entre os dois no espelho do espírito de fogo, os jovens heróis de elite sentiram-se impotentes e frustrados. Todos sabiam que Li-Ming era forte, muito forte, mas quanto ao grau de força que ele tinha, nenhum deles jamais o vira com os seus próprios olhos. Mas agora, quando o viram lutar com o rei da batalha, eles finalmente entenderam que ele havia ultrapassado o nível de compreensão deles. O X-Anion avançou. Nas terras áridas, sua silhueta desapareceu, deixando nada além de uma série de pós-imagens. Onde quer que ele fosse, ondulações de energia apareceriam no espaço. Sua velocidade rapidamente atingiu o pico, fazendo com que os numerosos discípulos que olhavam no espelho do espírito do fogo fossem incapazes de se focar em sua posição. Um forte vento repentinamente chicoteou. Os movimentos de X-Anion na verdade criaram vários tornados violentos que varreram a terra. Conceito do vento. As sobrancelhas de Li-Ming se ergueram. X-Anion era capaz de utilizar os poderes de mais de uma lei. A velocidade atual do X-Anion era resultado do conceito do vento. Em termos de velocidade, o conceito do vento e o conceito do trovão eram os conceitos mais rápidos dos elementos. Mas o conceito do vento focava na flexibilidade e a mudança, enquanto o conceito do trovão focava na velocidade absoluta. Eles eram ligeiramente diferentes. A razão pela qual eu fui capaz de varrer todos os gênios do clã ancestral da Fenícia 40.000 anos atrás foi que cada um dos meus aspectos de combate era forte. Se eu selecionasse qualquer um deles, ninguém mais poderia se comparar. Deixe-me dar uma olhada se você pode seguir meus passos. Se você não puder, então fique aí parado e seja atacado por mim. A velocidade do conceito do vento era conhecida por seus movimentos de mudança rápida. Se Li-Ming não pudesse seguir os movimentos de X-Anion, ele nem conseguiria tocar na bainha de seu manto. Naquele momento, não havia sentido em pensar em lutar. Você quer comparar velocidade? Em termos de velocidade, também acredito em mim mesmo. Os lábios de Li-Ming se curvaram em um sorriso encantador. Em termos de velocidade, ele nunca havia encontrado um páreo entre os artistas marciais de seu nível. O portão da maravilha se abriu. O roque dourado quebrando o vazio e a sombra do relâmpago místico começaram a revolver juntos. De repente, entre os céus e a terra, a forma de Li-Ming desapareceu.
Era como se ele tivesse se dissolvido em uma nuvem de fumaça azulada. Era impossível encontrar sua localização. Essa fumaça azul se juntou aos tornados da X-Anium. Conceito do trovão? Conceito do espaço? Que interessante. Você realmente me surpreendeu. Agora encontre minha espada. X-Anium gritou em voz alta e golpeou com sua espada. Che! A espada pesada de X-Anium cortou em direção ao pescoço de Li Ming. No entanto, esta espada continuou todo o caminho sem deixar uma única marca. Tinha sido apenas uma imagem residual. Ao mesmo tempo, Li Ming apareceu atrás de X-Anium. Ele enfiou a lança nas costas de X-Anium. No entanto, X-Anium parecia ter olhos nas costas. Sua figura se movimentou e ele imediatamente apareceu a centenas de pés de distância. As duas grandes potências estavam cada uma confiantes com relação à sua velocidade. Ambos lançaram uma enxurrada de ataques em alta velocidade. Essa velocidade não consigo ver claramente. Não sou apenas incapaz de vê-los com clareza, não consigo nem distinguir seus movimentos. Tudo que vejo são borrões coloridos. Dos discípulos dos três palácios, a maior parte deles era composta por juniores. Esta era sua primeira vez aqui e seus cultivos estavam apenas nas etapas da destruição da vida. Com seu talento, mal conseguiam ver as imagens residuais de Li Ming e X-Anium. Essas imagens embaçadas se ligavam como um interminável trecho de fantasmas. Era impossível distinguir qual delas era real e quais eram falsas. Havia até alguns artistas marciais do Reino Mar Divino que tinham que concentrar completamente sua concentração para entender exatamente onde estavam as posições de Li Ming e X-Anium. No entanto, isso era apenas vê-los. Seguir seus movimentos era simplesmente impossível. Tão rápido. Se eu estivesse lá, não seria capaz de ver nada, então como eu poderia lutar? Uma potência no Reino Mar Divino com 8 mortes disse, de forma um tanto desorientada. Pessoas como ele estavam destinadas a se tornarem nada mais que derrotados e espectadores neste julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Além disso, essa era sua única chance de vir aqui como juniores. Seria extremamente difícil retornar no futuro. Disco Divino de Abaté. Durante a batalha de alta velocidade, X-Anium cortou com sua espada, usando o ataque inerente do artefato santo de grau superior em suas mãos. O disco divino de Abaté era uma formação de matriz construída dentro da grande espada. Uma vez que foi ativado, uma roda vermelha carmesim ardente voou em direção ao pescoço de Li Ming. Várias dezenas de pós-imagens de Li Ming foram estraçalhadas por esta roda de fogo. Li Ming calmamente brandiu a lança-sangue de Fênix em suas mãos. As 999 pequenas lanças formadas a partir de sangue se transformaram em uma tempestade mortal que colidiu com a roda em chamas. KKK. As pequenas lanças formadas a partir do sangue eram como uma chuva de sabres que caía sobre a roda flamejante, emitindo trovões a cada impacto. Em apenas uma fração de um instante, a maioria das 999 pequenas lanças formadas a partir do sangue se quebrou, transformando-se em uma névoa de sangue sem fim. Quanto ao disco divino de Abaté, ele havia sido dilacerado pelo ataque de Li Ming. Uma rachadura maciça apareceu na superfície e sua velocidade diminuiu bastante. Artefato santo de grau superior contra artefato santo de grau superior. Isso produziu uma colisão feroz sem precedente. Quebre. Li Ming esmagou sua lança contra o disco divino de Abaté, transformando-o em pedaços. Mas naquele momento, X-Anium aproveitou o momento em que Li Ming usara outro ataque no disco divino de Abaté e pisou na frente dele como um fantasma demoníaco. X-Anium balançou a espada pesada em suas mãos e, em seguida, uma cena surpreendente ocorreu. A espada pesada nas mãos de X-Anium se dividiu instantaneamente em 7 lâminas que atacaram Li Ming de todas as direções, isolando todas as possíveis vias de fuga. Esta espada grande era formada por outras 7 espadas. Esta arma pode realmente ser controlada por pensamentos. Esse pensamento atravessou a mente de Li Ming como um relâmpago.
enquanto observava essas 7 espadas voadoras se atirando em direção a ele de todos os lados, prestes a atravessar sua verdadeira essência protetora. Seus pensamentos repentinamente se concentraram. Espírito de batalha de nível ouro. Vosh. Nesse momento, o espírito de batalha de nível ouro adormecido dentro do mar espiritual de Li Ming saiu de entre as sobrancelhas. O mundo de vontade se projetou até virar realidade. Dentro desse espaço, tudo estava sob o controle da mente de Li Ming. Congele. Li Ming deu um grito alto e seu espírito de batalha de nível ouro se dividiu em 7 e foi derramado nas 7 espadas, forçando-as a ficarem abruptamente congeladas no ar. O que? Projeção da vontade? Espírito de batalha de nível ouro. Assim que X-Anion viu a projeção do mundo de vontade em torno de Li Ming que congelou suas espadas, ele ficou completamente chocado. Este era realmente um espírito de batalha de nível